Olá, vamos para mais um shot. Esse eu considero um shot de direito constitucional / direito administrativo. Por quê? Porque antigamente, ou seja, 1 ou 2 anos atrás, no edital, na parte de direito administrativo, abrangia a parte do artigo 37 ao 42 da Constituição Federal. Então, esses artigos eram considerados tema, matéria de direito administrativo. Só que agora, os editais, o que eles estão fazendo? Colocando essa parte da Constituição dentro de constitucional, considerando tudo como Constituição. Faz sentido. Só que aí eles tiram isso de direito administrativo e colocam mais conteúdo dentro de direito administrativo, né? Então, eu ainda fico com um pezinho ainda no 37 ao 42 como direito administrativo. Tá? Acho mais legal porque fala sobre justamente a administração pública, né? Então, é um shot de direito constitucional / direito administrativo, por esse motivo que eu falei agora, tá? E esse shot vai ser sobre o artigo 37, inciso 19. É só mesmo para tirar alguma dúvida sobre a interpretação desse inciso. Né? Às vezes, para quem está começando agora, ainda tem alguma dificuldade. E como eu vi que nós vamos corrigir questões a respeito desse inciso, acho melhor falar agora e ficar tranquilo. Primeiro eu vou ler o inciso, depois eu vou mostrar o esqueminha que eu fiz. Então, artigo 37, inciso 19 da Constituição. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, nesse último caso, definir as áreas de sua atuação. Então, olha só, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir suas áreas de atuação. Então, o que o artigo 37, inciso 19, está falando? Isso aqui, ó. Que o Poder Legislativo, mediante lei específica, vai criar autarquia ou vai autorizar o Poder Executivo a criar uma pessoa jurídica de direito privado, que são as empresas públicas, a sociedade de economia mista e a fundação pública. Tá? Basicamente é isso. Então, o Poder Legislativo, por meio de lei específica, vai criar a autarquia. Essa lei específica é com relação à matéria. Porque é nessa lei que vai falar como que vai o funcionamento, os órgãos ali dentro dessa autarquia, como que vai funcionar, quanto à matéria, quanto a criação ou a autorização desses órgãos da administração indireta. Tá? A própria lei é o ato constitutivo da entidade, no caso da autarquia, porque a lei específica já cria a autarquia. Então, a própria lei é o ato constitutivo da entidade, ok? Então, essa criação aqui, ó, é a forma para conferir a uma entidade personalidade jurídica de direito público. Então, quando a gente segue esse caminho aqui, ó, o resultado é uma entidade de personalidade jurídica de direito público. Esse o caminho que deve ser feito. Então, o Poder Legislativo, por meio de lei específica, cria uma autarquia. E é essa forma para dar essa entidade a personalidade jurídica de direito público. E aqui está escrito a extinção também. Por quê? Por causa do princípio da simetria. Da mesma forma que é criada a autarquia, é dessa forma que ela deve ser extinta, por meio de lei específica, né, elaborado pelo Poder Legislativo. Tá? Ok? Agora, o Poder Legislativo, por meio de lei específica, vai autorizar o Poder Executivo a criar
por meio de ato ou decreto. Deixa eu virar aqui para ficar desse lado aqui. Por meio de ato ou decreto, pessoa jurídica de direito privado. Então, aqui nós temos pessoa jurídica de direito público. Aqui, ó, é esse o trajeto que deve ser feito para criar a pessoa jurídica de direito privado, que é quem? Empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Tem um asterisco aqui, ó, de amarelo. Por quê? Porque cabe lei complementar definir as áreas de atuação dessa fundação pública, certo? Igual está escrito lá, ó. Cabendo a lei complementar, nesse último caso, ou seja, a fundação pública, definir as áreas de sua atuação, tá? Olha o que está escrito aqui. O Poder Executivo elabora os atos constitutivos e providencia sua inscrição no registro público. Então, vamos ficar atentos aqui, ó. Aqui, basta a lei, que ó, é a própria lei e o ato constitutivo da entidade. Aqui não, somente a partir do registro público é que se tem a criação da pessoa jurídica de direito privado, tá? Então, não basta a lei autorizando para que automaticamente, digamos assim, a pessoa jurídica seja criada. Não, é por meio dos atos constitutivos e a providência da sua inscrição do ato constitutivo dessa pessoa jurídica de direito privado que está nascendo e sua inscrição no registro público. Aí sim, com o registro, com a inscrição no registro público, aí sim nós temos criado a pessoa jurídica de direito privado, que pode ser empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Tá? Então, basicamente é isso aqui que o artigo 37, inciso 19 está falando. O Poder Legislativo, por meio de lei específica, cria uma autarquia ou autoriza o Poder Executivo a criar, por meio de ato ou decreto, pessoa jurídica de direito privado. Tranquilo, tá? É só mesmo uma interpretação do inciso que nós vamos fazer. Agora, vamos fazer uma observação. Lembrando que, ó, que aqui também cabe o princípio da simetria. Da mesma forma que é criada a pessoa jurídica de direito privado, ela é a forma também como ela é extinta. Então, do jeito que vai, também tem que voltar, tá? No caso de uma extinção, que é muito raro de acontecer, né? Só uma observação. Tem gente que pode estar com dificuldade com relação a mas você falou que fundação pública é pessoa jurídica de direito privado? Lembra que eu falei que quando se cria pessoa jurídica de direito público, é aquele caminho que a autarquia faz. Quando se cria pessoa jurídica de direito privado, aí a lei autoriza o Poder Executivo a criar a pessoa jurídica de direito privado por meio de ato ou decreto. Por isso que a fundação pública vai entrar ali. Apesar do nome pública, quando ela é criada daquela forma, ela é pessoa jurídica de direito privado. Mas aí nós vamos ter esses dois tipos de fundação. A fundação pública de pessoa jurídica de direito privado, que é criada da mesma forma que a sociedade de economia mista e empresa pública, tá? Então, a forma descrita no artigo 37, inciso 19 da Constituição, é a empresa pública de direito privado. É aquela que eu mostrei aqui atrás, porque é aquele caminho. Poder Legislativo, mediante lei específica, autoriza o Poder Executivo a criar a pessoa jurídica de direito privado por meio de ato ou decreto. Ok? Agora, uma forma que não está escrita na Constituição é a fundação pública de direito público, tá? De pessoa jurídica de direito público. A criação, ela é direta por meio de lei específica. Aí, nesse caso, vai ser igual a autarquia. Tanto que a gente chama, um dos nomes que pode aparecer é fundação autárquica ou autarquia fundacional, tá? Essa construção aqui, ó, da fundação pública de direito público, ela é uma construção doutrinária, ela não está expressa na Constituição Federal, mas ela existe. Então, essa observação é para falar o quê? Que nós temos fundação pública de direito privado e fundação pública de direito público.
A que está expressa no artigo 37, inciso 19, é a de direito privado. E uma que não está expressa, mas que ela existe segundo a construção doutrinária, é a de direito público. E aí, como ela é de direito público, a criação dela se dá igual à da autarquia. Por isso que ela pode aparecer com o nome fundação autárquica ou autarquia fundacional. Tranquilo? Eu acho que foi só, assim, não vou entrar muito nos conceitos de que é autarquia, no que é empresa pública, sociedade de economia mista. É mais, isso exige uma leitura, um estudo mais aprofundado e até mesmo, né, um professor de direito administrativo, que não é o meu caso, tá? Mas é mesmo só para ficar bem esclarecido, tá? Como a interpretação do inciso 19 do artigo 37, tá? Grave isso aí, eu acho que é tranquilo, depois dá uma lida, eu acho que com essa explicação fica mais tranquilo de ler essa parte na teoria, né, nos livros de direito administrativo. Tranquilo? Um abraço e até mais.